Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio de podcast Aprendendo a Florescer. Hoje é o nosso 10º episódio e nós estamos aqui com a nossa querida psicóloga Miriam Excel para dar continuidade no episódio anterior, até porque vocês pediram isso pra gente. E hoje o nosso tema é relacionamento afetivo, como florescer? E eu quero agradecer a você, Miriam, por ter vindo, ter aceitado esse convite. E você pode se apresentar para o pessoal. É um prazer estar de volta aqui com vocês, um tema tão interessante e tão importante, porque as pessoas precisam construir relacionamentos saudáveis, mas bastante desafiador. Então, feliz de estar aqui, muito obrigada pela confiança, pelo convite. E eu creio que vários princípios que nós vamos estar ativando aqui no conhecimento para você aplicar e ser mais feliz no relacionamento vai ser muito legal para você. E a gente falando a respeito do livro, do Jacobson, que diz assim, diferenças reconciliáveis. O que esse livro traz? Identifique o que pode e o que não pode ser mudado em cada um de vocês, aceite as necessidades emocionais de cada um e crie maior intimidade em seu relacionamento. Bom, dentro desse processo de diferenças reconciliáveis, Miriam, a gente vai falar sobre o tema de florescer. Como florescer? Às vezes as pessoas já têm um bom relacionamento, mas ainda não está aquele relacionamento tão saudável que ela gostaria de ter. Então, o que você falaria a respeito disso? Identificar o que pode e o que não pode ser mudado em cada um de vocês, aceitar as necessidades do outro. Como que você entende isso na sua prática clínica? Eu entendo que a palavra-chave do florescimento é maturidade. E essa maturidade, ela tem indicadores. Pessoas maduras, ela tem inteligência espiritual. Zohar, Marshall, Howard Gardner falam muito sobre essa questão de princípios e valores, norteando essas reconciliações, essas conexões afetivas a partir dos seus princípios, porque esses valores, eles são muito enraizados e pessoas maduras têm esse sentido e propósito, princípio muito bem estabelecido na sua própria identidade. E nós temos aí também Goleman, Carl Rogers, falando sobre maturidade emocional, sobre inteligência emocional. Então, pessoas maduras têm inteligência emocional, elas têm resiliência, elas têm um senso de compromisso, de apoio, de empatia e sabem administrar muito bem os conflitos, os desafios próprios do relacionamento afetivo que todas as pessoas vão ter que enfrentar. Sim, e aí nós estávamos falando um pouco antes a respeito da questão de uma pessoa madura com uma pessoa imatura. Então, me fala um pouco a respeito do que você percebe em relação a esses dois tipos de comportamento. Então, tem bastante queixa no consultório, Então, pessoas imaturas, elas têm algumas características, elas são mais egocêntricas, um pouco mais regredidas em alguns comportamentos. Elas têm interesse próprio, então elas têm dificuldade de se conectar e entender a necessidade do outro. Falta essa capacidade de empatia para perceber, às vezes, o sentimento do outro. Então, eu quero agora. Geralmente, pessoas imaturas, elas têm baixa tolerância à frustração, elas são pessoas hipersensíveis, se magoam com facilidade. Quando aquilo que elas precisam, elas acham que o outro tem que suprir, e se o outro não suprir, ela fica magoada e ferida. São pessoas que, às vezes, são mais vingativas, não querem renunciar, não querem abrir mão, não querem fazer concessão, não querem fazer sacrifícios. Então, pessoas assim, elas vão causar mais sofrimento em quem é maduro. E, geralmente, o maduro fica administrando os relacionamentos, os conflitos, as emoções que aparecem, principalmente as de valência negativa, que é a raiva, a tristeza. Porque o maduro, ele reflete. Então, o que ele faz? Ele consegue ir administrando as questões que vão aparecendo dos conflitos, sem acusações, sem críticas, mas tendo um autocontrole emocional. A pessoa madura, ela tem um autocontrole emocional, ela respira, ela pensa, ela pondera, ela espera. Então, nesse processo, assim, o imaturo com o outro maturo, o nível de reconciliação, de reconsiderar, por exemplo, de aceitar que está errado. Pessoas mais maduras são mais humildes,
elas têm uma noção, um senso de responsabilidade infinito. Então, elas lutam mais pelo relacionamento. E é o que eu acho interessante, Miriam, porque essa maturidade não é uma coisa tão fácil de ser adquirida. Então, já que a gente está falando hoje de relacionamentos, né, e como florescer, relacionamento afetivo e como florescer, que sugestão você daria para as pessoas terem maior maturidade em suas relações? Olha, o ponto de partida da maturidade é sempre a própria pessoa, né? Quando a pessoa escolhe lidar o quê? Lidar com seu autoconhecimento, saber quem ela é, lidar com seus traumas, as suas dores, os seus esquemas, porque eles vão refletir aquilo que foi vivido na infância, na adolescência, as feridas, aquilo que não foi tratado, aquele adulto ferido, aquele adulto que não entrou em contato com aquelas questões, ele vai fazer o quê? Ele vai transpor para o relacionamento futuro. E isso tem consequências. Então, se ele não está curado em alguma área, ele está hipersensível em algum lugar, depois o cônjuge adulto vai ter que lidar com aquelas situações todas. Então, coisas passadas, antigas, que ele não... Então, a psicoterapia leva um nível de maturidade incrível, porque eu entro em contato com a minha história, eu entro em contato com as minhas feridas. As minhas experiências, elas vão me deixar resilientes. Eu vou conseguir escutar o outro. Eu vou perceber o outro. Eu não sou o centro do mundo. Existem outras pessoas. Eu posso abrir mão de algumas coisas para poder manter o relacionamento. Eu sei fazer sacrifícios por causa do nível de maturidade. Então, autoconhecimento, resiliência, saber gerenciar as próprias emoções. Ninguém é responsável pela emoção do outro. Você é responsável pelas suas emoções. Você que é responsável para ter autonomia, para saber gerenciar o estresse. Então, se existe um relacionamento muito desgastante do ponto de vista emocional, que você gasta muita energia, porque toda hora tem conflito, a mínima coisa é um desgaste, a outra pessoa não consegue entender, não consegue abrir mão, né? Aí vem sensação de abandono, ciúme, inveja, competição dentro do relacionamento, comparação, coisas que vão desgastando e que pessoas maduras, elas tentam vencer isso no próprio processo de autoconhecimento. Então, elas se tratam, elas são felizes, elas têm amor próprio, aí fica fácil fazer o outro feliz. Sim, e aí você entra num viés que eu ouço muito. Eu casei para ser feliz, eu não quero ser infeliz. A gente ouve muito isso, né? E, na verdade, a gente casa para fazer o outro feliz. Automaticamente, quando o outro está feliz, ele também me faz feliz. Deveria ser uma reciprocidade. E eu acho que uma palavra que também define muito a questão de relacionamento afetivo e como florescer seria renúncia. Então, a gente precisa aprender a renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas vontades, às vezes. E aí a gente fica num viés muito tênue. Por quê? Porque as pessoas acham que renunciar é despersonificar o outro. E não tem nada a ver com isso. Por exemplo, abrir concessões, aqui como está dizendo, né, no próprio livro, as diferenças são reconciliáveis. Então eu posso reconciliar isso, eu posso rever esse conceito. Eu tenho uma crença, eu tenho um jeito de pensar, e agora eu estou casado ou convivendo com uma outra pessoa que tem outra forma de pensar, outro jeito de ver o mesmo fenômeno. Então eu abro uma concessão, eu vou renunciar àquilo que eu acredito absoluto e vou ouvir o que o outro está me dizendo e de repente entrar num consenso. E muitas vezes, Miriam, eu pergunto para as pessoas que já chegam às vezes no consultório, já sofreram o divórcio, já estão divorciadas, e eu pergunto assim: se você pudesse voltar atrás e fazer algo diferente, o que você melhoraria em você? Eu não pergunto no outro, porque a gente só tem capacidade de melhorar algo em nós. E a pessoa diz assim para mim: eu faria tudo diferente, né? E geralmente eu escuto isso, tudo diferente. Quando eu pergunto o que é diferente, ela não consegue responder. Aí a gente começa a trabalhar o autoconhecimento. O que você fez que era uma queixa? O que ele se queixava recorrentemente? O que ela se queixava de uma forma recorrente e que você faria diferente? E uma vez eu escutei algo assim, Miriam,
Eu não gostava que a pessoa usasse tais e tais roupas, eu não gostava que a pessoa usasse tais e tais objetos, e eu via que a pessoa ficava muito chateada, ela tirava aquilo para me agradar, mas eu via que ela ficava muito triste, e talvez eu faria isso diferente, Ilma. Então, a gente percebe muito essa questão do controle do outro, né, Miriam? A gente percebe muito a despersonificação do outro, e ninguém consegue ser feliz plenamente despersonificado se ele não consegue ser ele plenamente dentro de uma relação. Como que você vê isso? Então, nós temos que pensar assim, em rigidez cognitiva e flexibilidade cognitiva, né? Quando a pessoa enrijece, ou seja, que ela cria um padrão e ela quer colocar o outro naquele padrão que ela acha certo, justo, do que deve fazer, e não respeita a forma do outro ser, ele está despersonalizando. Então, ele está trazendo uma ferida na identidade da pessoa. A pessoa vai ficar ressentida. Então, já começa a quebrar o relacionamento. Então, essa rigidez, esse controle. Então, às vezes eu quero consertar. Nós não consertamos pessoas. A gente quer consertar as pessoas. A gente não conserta pessoas. O máximo que a gente consegue fazer é influenciar, impactar as pessoas. O máximo que a gente consegue fazer é ressignificar. Então, o Djalma Pinho, que ele fala sobre inteligência espiritual, ele traz muitas vezes o quê? Que o amor humano é falho, mas o amor de Deus é incondicional. Então, por isso que eu disse, pessoas inteligentes espiritualmente, que têm princípios e valores, que têm relacionamento de fé, elas são mais resilientes, elas têm mais princípios e elas são mais flexíveis, porque elas conseguem perdoar, elas conseguem rever e falar, olha, eu falei aquilo, mas não deveria, eu passei do limite. Olha, eu estou dizendo que você não pode fazer isso, mas você gosta de vermelho? Ah, eu não gosto de vermelho, então eu não quero que você coloque vermelho. Tá, mas vermelho tem um sentido para você. Então eu preciso respeitar o espaço, a personalidade, os talentos, a habilidade, os propósitos, o chamado do outro. E muitas vezes você não faz isso. Ela quer fazer uma imposição rigorosa dentro de um padrão que ela acha que tem que ser. E o outro tem que submeter. Mas é diferente a submissão da subjugação. Um relacionamento em que uma pessoa é subjugada e não pode ser ela não vai conseguir, ela vai definhar. Então, como ela quer florescer, porque o nosso princípio é de florescimento, sim. Ela percebe que está definhando, o que ela vai ver? Ela vai querer romper. Então, é uma construção muito complexa. Sim, e talvez uma dica, né? Além da psicoterapia, que é de suma importância, uma segunda dica que nós poderíamos dar é buscar essa espiritualidade, se conectar com essa transcendência. Uma outra orientação que talvez a gente poderia dar também é ter também pessoas de confiança para você conversar, porque às vezes a psicoterapia, nem todos conseguem ter esse alcance, e a gente sabe disso, é a realidade de grande maioria da população. Então, já que você não consegue ter acesso a uma psicoterapia, algo mais profissional, converse com alguém que seja um modelo, alguém que está, de repente, já há bastante tempo dentro de uma relação, alguém que já venceu muitas dificuldades e hoje pode ser até um modelo saudável de como fazer, o que fazer. E também, quando a gente divide a nossa dificuldade, a gente tem uma tendência a ficar mais leve. Então, não fica tão sobrecarregado como nós estávamos, né? Então, é muito importante essa rede de apoio. Então, a gente vai, no decorrer deste episódio hoje, a gente vai dar algumas orientações, algumas dicas para vocês, para que vocês consigam ter, né, essa melhor resiliência, para ter esse melhor florescimento, com algumas sugestões. Bom, já que a gente falou sobre isso, no episódio passado, Miriam, você trouxe uma colocação, mas de suma importância, que foi os eixos, né? A comunicação, a sexualidade e a financeira, a parte financeira, né? Bom, já que a gente está falando hoje, como que a gente pode florescer esses relacionamentos? Porque tem muitas pessoas que já estão bem dentro dos seus relacionamentos. O que você daria de orientação para ainda melhorar ainda mais esses eixos da comunicação, da sexualidade e da parte financeira? Que orientação você nos daria? Eu acho que é preciso ser intencional para construir momentos de intimidade, de conexão. Porque quando nós paramos intencionalmente no meio desse estresse, dessa correria, dessa situação toda, né, que acaba
solicitações e demandas de família ou de criança. Quando você é intencional para cultivar o seu relacionamento como um jardim, se conectar, parar para conversar, parar para escutar, parar para fazer um passeio, entendeu? Refletir, parar para ver se você feriu o outro a ponto de você ter que reconciliar, entender o que o outro está pensando e sentindo. Então, criar momentos intencionais de conexão e intimidade para cultivar relacionamentos. Eles precisam ser cultivados, eles precisam ser trabalhados e tem que ser intencional. Se você for no automático, não vai acontecer. Então é necessário que você pense e reflita, olha, eu vou parar esse tempo para me conectar mais, para ter mais proximidade, para que eu invista mais nesse relacionamento, para que eu mostre que eu me importo com a outra pessoa, para que eu mostre que a outra pessoa é muito valorosa para mim. Então, essas questões, elas são fundamentais. Isso tem que ser bem intencional. Se você não for intencional para construir esses momentos, acaba se perdendo. Sim, e aí nesse caso tem o curtograma que a gente utiliza para autoconhecimento, que a gente pode fazer uma adaptação para os casais. O curtograma ele diz mais ou menos assim, né, Miriam? Gosto e faço, gosto e não faço. E aí eu peço às vezes para o casal escrever o que eles gostam, mas eles não estão fazendo, porque a rotina, o dia a dia, as dificuldades, as demandas emocionais, trabalhistas, tudo aquilo que a gente precisa dar conta durante o decorrer da semana, acaba tirando toda a nossa energia, a nossa vitalidade. Então é muito importante a gente rever isso. E aí outra dica, sugestão também para vocês seria escuta ativa, que a Miriam disse aqui. Eu preciso ter um tempo de escutar o outro. E não é falar junto. Muitas vezes é somente ouvir. Qual é o nosso problema? A gente não consegue escutar o outro. Quando o outro começa a falar quais são as dificuldades, o que ele está tendo de demanda, como que ele está se sentindo em relação a nós, a gente entra no modo defensivo e já começa a acusar. Eu faço isso porque você não faz aquilo, mas você também não faz isso, você também não faz aquilo, você também não mudou aquilo que eu pedi. Então a gente entra no modo defensivo e a gente não consegue praticar uma escutativa. O que seria uma escutativa? Ouvir plenamente a pessoa sem interrompê-la. Eu faço muito isso aqui, Miriam também faz em consultório, que é o quê? Colocar o casal junto, e aí a gente tem que intermediar, porque às vezes começa a falar junto e misturado, e a gente percebe que daquele jeito que ele está fazendo dentro do setting terapêutico é o jeito que ele faz dentro de casa. Talvez até pior, porque aí não tem ninguém intermediando. E aí a gente vai fazendo uma psicoeducação, que é o quê? Deixa ela falar agora. Deixa ele falar agora é o momento dele de fala, só ouça. E a gente começa a perceber como o outro fica desconfortável em ouvir, como vai se desconfortando na cadeira, como aquilo vai ficando assim, de uma forma às vezes até invasiva, mas a gente precisa aprender a ouvir. O que você pensa sobre isso da escutativa, Miriam? Olha, é mais um viés que a gente está falando aqui da questão da maturidade. Se eu consigo escutar o outro ativamente, eu vou tentar compreendê-lo. E tem hora também que o silêncio ele faz-se necessário. Então, por exemplo, para você adiar uma conversa difícil porque não está no momento melhor, né? Você sabe que o gatilho para ele é um determinado gatilho, né? O que é gatilho? É um evento, uma imagem, um cheiro, uma palavra, uma situação específica que dispara no outro emoções negativas, lembranças dolorosas. E aí você, então, eu vou escutá-lo, vou entender o que ele está falando e vou processar o que ele está falando. Na escutativa, você ouve, tenta entender o lugar do outro, o que o outro está precisando, pensando, falando, e tenta processar para emitir e dar uma resposta satisfatória, uma resposta que seja condizente com aquele contexto que o casal está vivendo, entendeu? Sim. E sabe uma coisa também, Miriam, que eu percebo? As pessoas, ninguém casa para separar. Né? Às vezes a separação é porque está tendo não tem mais reconciliação,
dentro daquela situação. Então, a gente deixou aquilo ficar assim de uma forma insustentável, insuportável. Então, o que a gente precisa fazer? Rever até a nossa expectativa. Eu acho que, para quem está nos assistindo hoje, reveja a expectativa sua em relação ao seu casamento. E nós, mulheres, eu posso dizer isso, porque além de atendermos muitas mulheres, nós somos mulheres. A gente é incutida em nós, desde muito cedo, muitas fantasias da Disney, a princesa e o príncipe do cavalo branco. Eu até brinco às vezes no setting terapêutico, né? Você esperava o príncipe do cavalo branco e veio o Shrek, né? Mas às vezes a gente também é a Fiona. E aí? Às vezes a gente também não é a princesa que ele esperava, né? Que ele vai dar um beijo e ela vai acordar. Às vezes nós vamos ser também a Fiona. Então a gente vai ter que aprender a lidar com a expectativa frustrada, né? Então volta novamente para a questão que você falou da maturidade, né, emocional. E como que a gente pode melhorar essa maturidade, Miriam? Que a gente já está indo para os nossos finalmente, né? Eu penso assim, quando você constrói um relacionamento que seja afetivo com qualquer pessoa, geralmente a gente tem que fazer uma imagem ou esperar uma pessoa real, com potencialidades e limitações. Uma pessoa imperfeita. Nós somos imperfeitos, estamos no mundo imperfeito. E a nossa tendência é criar uma expectativa e idealizar demais. Acha que aquela pessoa vai oferecer mais do que ela consegue. Sim. Acha que aquela pessoa vai fazer mais do que, na verdade, ela vai fazer. Então, quando existe uma discrepância, eu sempre pergunto, qual é o seu marido ideal e o seu marido real? Qual a sua esposa ideal e sua esposa real? Você está pronto para aceitar e administrar os desafios que vão aparecer com essa pessoa real? Porque você é imperfeito, ele também. O mundo é imperfeito e as pessoas, né, mas cria-se um ideal romântico de alguém que vai suprir todas as minhas necessidades, de uma pessoa que vai me compreender, vai me dar apoio emocional, vai me dar, né, todo o sustento que eu preciso, tudo que eu sonho. Então, quando a realidade do dia a dia, da rotina vem, as habilidades da pessoa aparecem, as qualidades aparecem e as imperfeições também. Então, olha também não só para o que falta nessa pessoa real, mas procura as qualidades que ela tem. Perfeito. Olhar para aquilo que ela tem de melhor, as potencialidades, as forças pessoais que ela já tem. E aí tem um estudo, né, da psicologia positiva que fala que as coisas negativas são tão intensas dentro do nosso cérebro que não é uma coisa negativa e uma coisa positiva e a gente entra no equilíbrio. A cada coisa negativa que acontece com a gente durante o nosso dia, a gente precisa de 3 coisas positivas para contrapor essa energia, esse equilíbrio que houve, né, um desequilíbrio no caso. Então, você percebe que a gente dá muita ênfase, muito mais ênfase para aquilo que é negativo. Então, uma orientação que nós poderíamos dar para vocês que nos assistem também é foque mais naquilo que é bom. É uma boa pessoa, né? Existe fidelidade, existe respeito, é um bom companheiro, é um provedor. O que ele tem de bom? O que ela tem de bom? É uma boa mãe, é uma boa dona de casa, ajuda você, incentiva você. O que ela tem, essa pessoa tem de potencializada? O que ela tem? O que ela pode, o que você pode potencializar, né? Também investindo nela nesse sentido, ratificando, falando, orientando. Então, assim, não fique só na parte que falta, mas já consiga reconhecer, né? Reconheça aquilo que ela já tem de bom. Então, eu acho que isso é um exercício, não é, Miriam? Você reconhecer o que o outro tem de melhor. Mas para que você consiga reconhecer o que o outro tem de melhor, primeiro você tem que reconhecer o que você tem de melhor. Porque senão nós também seremos carrascos de nós mesmos. Então a gente só fica se punindo. Ah, eu sou ruim, eu sou uma péssima esposa, eu sou um péssimo marido, eu sou isso, eu sou aquilo. Então nós mesmos, muitas vezes, nos depreciamos. Nem precisa que o outro faça isso com a gente. O outro, às vezes, só é a cerejinha do bolo, ele só termina de fazer o que nós mesmos fazemos conosco. Então, acho que uma dica também seria isso. O que você teria de sugestão em relação a isso que eu falei? Eu penso isso, porque hoje as pessoas elas têm que entender muito bem o que é reconciliável. Né? Ah, eu sou incompatível. Então,
no fim, todo mundo, de alguma maneira, vai ter alguma incompatibilidade Sim. em alguma área, de alguma forma. Então, hoje, como as pessoas estão muito voltadas a si mesmas, e nessa troca, dentro do relacionamento, tem que ter um nível de doação e de sacrifício, como você falou, de renúncia, o que é muito difícil, porque o eu está muito exaltado. Então, eu tenho direito, eu quero, eu posso, eu vou fazer. Então, acontece essas questões. Então, tudo que é reconciliável precisa ser cuidado, valorizado, para não banalizar as separações e os divórcios. Agora, tem coisas graves que são irreconciliáveis. Então, essas coisas gravíssimas, né, de violência, de coisas que causam dano, podem destruir, são coisas irreconciliáveis, traições, coisas gravíssimas. Então, essas elas têm que estar sendo investigadas de uma determinada maneira. Mas, de uma outra forma, o que é possível reconciliar, o que é possível restaurar, rever e lutar para que esse relacionamento ele seja saudável e a gente vença todos os desafios, eu acho que essa é a maior bandeira que a gente tem que fazer hoje, porque a minha preocupação hoje são as pessoas banalizando. Se não é da forma que eu quero, se não é o que eu quero, não estou feliz aqui, então eu vou trocar de pessoa, eu vou ficar sozinha, eu vou fazer do meu jeito. E relacionamento afetivo são coisas preciosas. E coisas preciosas nós não podemos banalizar. Nem descartar, né? Nem Pessoas descartar. são especiais, são importantes, né? E principalmente quando a gente fala de família, né? Envolve filhos, outras pessoas, né? E eu acredito que é isso mesmo. Bom, se você gostou desse podcast, né? Curta, compartilhe, comente aí embaixo do nosso episódio. Hoje a gente também tem que falar a respeito dos nossos patrocinadores, que são, né, a Expand, que é uma distribuidora, né, autorizada de testes psicológicos das editoras Vetor, Pearson e Ógrafo, aqui no MS. Aí nós temos também a J. Bento Contabilidade, que faz análises tributárias. Agende uma consulta para você não ficar aí fora da lei, daquilo que preconiza a lei, né? E eles orientam, fazem consultas, eles ajudam você a organizar a sua vida tributária, financeira da empresa, né? Aí com o nosso amigo Jefferson. Quero agradecer a Expand, ao Jefferson, J Contabilidade, pelo patrocínio, por acreditar nesse nosso propósito, nesse nosso projeto, e eu espero que vocês, né, tenham gostado deste episódio, que ele possa servir para que a gente possa ter, né, relacionamentos mais saudáveis, mais produtivos, e que nós possamos fazer mais encontros como esse, Miriam, para que a gente possa realmente ressignificar a nossa vida, porque nós aqui estamos como profissionais, mas nós também temos as nossas lutas diárias, nós temos aí os nossos relacionamentos, e nós não estamos aqui contando coisas assim, é uma maravilha, tudo é uma maravilha, não, tudo tem os seus desafios, mas nós estamos dizendo aqui, é possível, né, quando você renuncia, quando você tem um foco, quando você potencializa o outro, quando você entende quem você é nessa relação, quando você não quer despersonificar o outro, você ama essa pessoa e cuida dela do jeito que ela é e vai ajudando ela a mudar aquilo que precisa ser mudado, vai orientando ela naquilo que precisa ser ajustado, na verdade, né? Porque tudo na vida a gente vai ter desafios de ajustes, temos que ajustar. Então, nesse caso, eu acredito que é muito importante o diálogo, é muito importante você saber o que você sente por essa pessoa, é muito importante você olhar a parte boa dessa pessoa, né? E como sempre, escuta ativa, ouça, pratique o silêncio, nem sempre a gente precisa responder na hora o que a gente está ouvindo, pense sobre isso, reflita, porque às vezes a queixa do outro é uma mudança que você precisa fazer na sua vida, e a gente tem uma dificuldade de aceitar a crítica, é como se as críticas fossem sempre destrutivas e não construtivas, mas pensa uma coisa comigo, você resolveu dividir a tua vida com alguém, você acha que essa pessoa quer te destruir? Seria por isso que ela está te falando o que ela está falando? Ela quer te destruir? Ou será que ela quer construir algo com você e você não está conseguindo entender isso? Então vamos para os minutos finais da nossa querida psicóloga Miriam Excel e agradeço a participação de vocês aqui com a gente hoje nesse episódio. Obrigada, foi um prazer. A gente ativa esses princípios. Eu, principalmente, tenho 42 anos de casado, né? Foi um grande desafio e tenho aplicado isso. E Deus tem colocado no meu coração assim algo extraordinário que eu devo cultivar e construir,
porque quando a gente experimenta, né, o útero do propósito, é a experiência, e você só ganha autoridade quando você vive. Então, precisamos ter experiência, resiliência, e entender que existe um propósito em todas as coisas e nós precisamos fazer a nossa parte e não só querer que o outro faça a dele, faça você a tua parte. Então, para a gente finalizar, façamos a nossa parte.